A OpenAI lançou o ChatGPT Agent, mas o que você talvez não saiba é que isso é só a ponta do iceberg. O ChatGPT Agent é só o primeiro dos 3 tipos de agentes de IA que existem, e o terceiro tipo é o que de fato pode tirar o seu emprego. E nesse vídeo eu vou te falar sobre esses 3 tipos de agentes de IA. E é um assunto que, como eu trabalho direto com isso, eu tenho uma empresa chamada Dalton Lab, onde a gente ajuda empresas a criarem agentes de IAs que vão de fato se integrar ali para trabalhar junto com humanos, e a gente respira isso todos os dias. Então, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso que está acontecendo, e muita gente não está entendendo que esse agente que a OpenAI lançou, ele é dos mais simples. Para quem já estava nesse mundo e já estava vendo outros agentes fazendo outras coisas, não surpreendeu muito, mas é algo muito legal, e eu vou falar o tanto que isso vai impactar esse mercado como um todo. E isso tudo começa porque tem muita informação errada sobre inteligência artificial. Primeiro que tem muita informação, e depois que as pessoas não sabem dizer o que é certo e o que é errado. Então muita gente primeiro nem sabe o que é um agente de inteligência artificial, nunca viu um agente de inteligência artificial trabalhando ou funcionando. E por outro lado, se desse lado a gente tem as pessoas que não conhecem os agentes de inteligência artificial, do outro tem a galera que fala que a IA vai tirar o nosso emprego e a IA vai acabar com tudo. Quando, na verdade, é a junção desses dois assuntos que deveria deixar a gente preocupado. Porque quem vai tirar o seu emprego, eu sempre falei, não era a inteligência artificial. Era alguém que sabia usar a inteligência artificial, era alguém usando a inteligência artificial. Só que agora o jogo muda drasticamente. Não é mais uma pessoa usando inteligência artificial que pode tirar o seu emprego. É um agente de inteligência artificial. E é por isso que a gente tem que entender esses 3 níveis, esses 3 tipos diferentes de agentes que a gente vai cada vez mais lidar no nosso dia a dia. Então vamos lá, primeira coisa, são 3 tipos, é uma hierarquia muito clara, a gente tem um tipo muito mais geral e um topo da cadeia alimentar lá em cima, que é muito mais específico, tem o meio do caminho ali. E entender essas diferenças pode significar a sua sobrevivência nesse novo mercado ou a sobrevivência do seu negócio. A gente vai do mais genérico para o mais específico, do mais fraco para o mais poderoso. E a gente começa nos agentes gerais. Os agentes gerais é o que a OpenAI apresentou para a gente, é o ChatGPT Agent, é a versão agente do ChatGPT. É quando a gente pega essas principais inteligências artificiais que todo mundo usa, que todo mundo conhece, e agora, além delas te darem simplesmente respostas em texto, eles começam a fazer coisas por você. E por fazer coisas eu estou falando de tarefas básicas mesmo, ler os seus e-mails, resumir os seus e-mails para você, sem que você precise mandar o e-mail para ele, preencher dados dentro de um site, navegar na internet. Isso são coisas básicas para um agente. Muita gente ainda fica impressionado e fala, nossa, parece que ele está mexendo no computador sozinho. E realmente é impressionante considerando o mundo um ano atrás, mas já existem agentes muito mais poderosos que esses. Pensa nesse tipo de agente, como o que o ChatGPT vai ser a partir de agora, como um funcionário que sabe fazer tudo. Aquele funcionário bem generalista, que sabe fazer todas as coisas de tudo um pouquinho, mas ele não é muito bom em algo específico. E o que esses agentes vão fazer de especial a partir de agora é que eles vão revolucionar a forma como a gente aborda todas essas tarefas simples. Por exemplo, um e-mail. A partir de agora não faz mais sentido você escrever um e-mail. Se antes com o ChatGPT ele escrevia para a gente, mas a gente que tinha que copiar, botar no nosso e-mail e enviar aquele e-mail, agora ele faz isso sozinho. Então, é uma tarefa que vai perder relevância para um humano fazer. E eu vou falar muito sobre isso aqui ainda, sobre a diferença entre onde um humano deve estar e onde um agente de inteligência deve estar. Onde que faz sentido ter inteligência artificial, onde que não faz sentido ter inteligência artificial, porque esse é o nosso mundo a partir de agora. Tem coisas que a gente faz que a gente vai precisar parar de fazer porque não faz mais sentido a gente fazer. E tem coisas que a gente precisa de fato abraçar a inteligência artificial e entender que é ali que ela tem que estar e nós humanos temos que fazer outras coisas. Então essa leva de agentes genéricos, como o ChatGPT e os outros todos vão seguir depois, o Gemini, o Claude, o Grok, todos esses vão ter a sua versão de agentes, de ser uma inteligência artificial, uma LLM, que faz coisas também, que faz pequenas tarefas, e é impressionante por um lado, mas ela é geral, como eu disse. O segundo tipo, que é um tipo um pouco mais rebuscado, mais superior, a gente está falando dos agentes
especializados. E aqui, agentes especializados, eu quero dizer empresas que criaram aplicações de inteligência artificial para serem agentes. Pensa o seguinte, a OpenAI ela não criou o ChatGPT para ser um agente, ela criou o ChatGPT para fazer praticamente tudo o que a gente conhece de inteligência artificial. Tem gente que inclusive confunde inteligência artificial com o ChatGPT. Você pergunta, poxa, você conhece inteligência artificial? A pessoa responde, sim, eu uso o ChatGPT. Uma coisa não tem a ver com a outra necessariamente, mas você entendeu o que eu quis dizer. Agora, uma empresa que cria uma aplicação de inteligência artificial para ser um agente, como é o caso da Manus, como é o caso do Fluid Neo, como é o caso, por exemplo, do Perplexity, que lançou um navegador que é um agente, que é o Comet. Aquele é um agente que serve para navegar na internet. Esses são agentes especializados, eles são mais específicos, eles são pouco superiores a esse agente geral que é o ChatGPT, que vai fazer tarefas simples. Esses daqui eles já vão ser um pouco melhores. Qual é o cenário que a gente se encontra hoje exatamente? A gente tem a Manus, e eu coloco ali o Flow with Neo, que é um que eu gosto bastante também, já fazendo várias dessas coisas que agora o ChatGPT Agent se propõe a fazer. E a chegada do ChatGPT nesse mundo dos agentes vai fazer com que essas empresas tenham que melhorar os seus produtos. Isso é bom para todo mundo, porque a gente vai ver eles evoluindo mais, o ChatGPT agora fazendo o grosso, fazendo o básico, e eles fazendo coisas melhores, sendo mais impressionantes, conseguindo fazer mais do que o ChatGPT faz, conseguindo fazer mais coisas ao mesmo tempo. Esse, para mim, é o efeito ChatGPT. Ele vai levantar a maré para todo mundo. Ele vai conseguir fazer as coisas básicas e ele vai forçar essas outras aplicações a fazerem coisas mais robustas, coisas melhores, com uma finesse muito maior. Inclusive, isso muda até a forma como a gente tem que abordar essas ferramentas. Porque nós, como profissionais, independente da sua área, independente de onde você trabalha, você precisa saber lidar com ferramentas diferentes, porque vão surgir ferramentas novas, vão ter ferramentas que hoje não são as melhores e vão passar a ser as melhores. Vai ser um troca-troca nesse mundo de inteligência artificial que você precisa estar preparado. Foi por isso que a gente criou um programa de treinamento completo, que é o AI Academy, que vai te capacitar para isso. O link está na descrição, se você quiser saber, só pegar lá. Mas todo mundo vai precisar saber usar várias ferramentas. Não adianta você morrer abraçado com uma ferramenta de IA, porque essa ferramenta de IA, primeiro, ela nem existia 1 ano e meio atrás e a gente nem sabe se ela vai existir 1 ano e meio para frente. O importante é você saber navegar entre essas ferramentas todas, saber ser fluente nesse mundo de inteligência artificial. Por isso, a importância de todo mundo se capacitar para conseguir usar isso. E isso também em relação aos agentes. Você precisa saber usar os agentes mais gerais, você precisa saber entender esses agentes mais específicos, quando que eles vão fazer algo que os mais gerais não conseguem fazer. E aí a gente entra nos melhores agentes que existem hoje, que é o topo da pirâmide, são os caras que estão lá em cima fazendo coisas que às vezes a gente nem viu, às vezes a gente nem sabe que existe, mas que já está acontecendo em muito lugar, que são os agentes sob medida. Esses agentes eles são construídos para encaixar perfeitamente na estrutura de alguma empresa. Pensa em qualquer negócio, pensa em qualquer empresa. Se você constrói um agente para funcionar especificamente dentro daquela empresa ali, a gente está falando de um agente sob medida. Não estamos falando do ChatGPT, não estamos falando da Manus, a gente está falando de um agente que agora tem uma função dentro de uma empresa, que trabalha lado a lado com humanos, que às vezes ele está posicionado até no organograma da empresa, respondendo para um humano, ou passando informações e instruções para outro humano, ou até interagindo com outro agente. Parece coisa de maluco, parece coisa do futuro, mas isso já está acontecendo e já tem um tempo que isso acontece. Esses agentes sob medida, eles conseguem conhecer os seus processos, entender aonde que a empresa tem que chegar e eles são muito bem treinados para fazer aquele processo específico onde eles estão inseridos. Eles não servem para todas as empresas, eles servem para a sua empresa, eles servem para trabalhar naquele lugar. É como se a gente estivesse treinando o melhor funcionário de todos para a sua empresa, não o melhor funcionário de todos para todo mundo. E esse é algo que a inteligência artificial trouxe para esse mundo e que muita gente ainda não entendeu, porque é exatamente daí que vai vir a grande mudança no mundo dos empregos. Quem vai tomar o emprego de muita gente não é mais um humano usando inteligência artificial, agora é um agente de inteligência artificial que vai fazer o que um outro humano faria ou que vai fazer o que às vezes um time inteiro faria. Mas se esses agentes eles vão tirar o lugar de humanos, por que a gente vai usar um agente? É porque
os humanos estavam fazendo até agora coisas que os agentes são muito melhores do que nós. A gente fazia tarefas repetitivas, a gente fazia tarefas burocráticas, a gente fazia tarefas que não exigiam um nível de raciocínio e de pensamento muito grande, não exigiam às vezes interação com outros humanos. Nessas atividades, um agente de IA, ele tira de letra. Você dá uma série de instruções, ele vai repetir aquelas instruções 24/7, de dia, de noite, de madrugada, faça chuva, faça sol, sem tirar férias. Então ele é um funcionário super poderoso, quando você para pensar nesse sentido, e não tem nem como competir com eles. O que a gente tem que fazer é se readaptar, é mudar de função, é fazer outras coisas. O que vai acontecer agora no cenário das empresas é que os agentes de inteligência artificial vão tomar conta dessas posições que demandam mais processos, que demandam menos capacidade de improvisar, menos capacidade de convencer alguém para fazer algo, e os humanos vão assumir essas posições em que a gente precisa se relacionar com outros humanos, ser criativos, criar coisas novas, pensar em novas soluções, definir estratégias. No fundo, quando a gente está olhando para as empresas, a gente está falando de menos custo, um potencial de ter mais receita e principalmente liberar tempo do time para o seu time fazer coisas que vão agregar mais valor para o negócio. É parar de gastar tempo com aquelas coisas que, sabe, não agregam muito, porque agora uma inteligência artificial está fazendo aquilo o tempo inteiro e a gente pode fazer de fato as coisas que mexem o ponteiro ali para o nosso negócio. E para nós, para os profissionais, isso também traz algumas vantagens. Isso vai fazer com que a gente tenha que se especializar, isso vai fazer com que a gente tenha que evoluir, com que a gente tenha que crescer, com que a gente tenha que aprender coisas novas, com que a gente tenha que ser mais humano, com que a gente tenha que fazer coisas que vão despertar em nós esse lado criativo, esse lado relacional, que é algo humano. A IA nunca vai conseguir fazer isso. Então, enquanto muita gente fala sobre substituição de pessoas, que a IA vai substituir os humanos, eu acho muito mais que é uma recolocação. É mudar de posição, é colocar o humano para jogar onde ele realmente deveria jogar. E é muito legal fazer esse exercício de pensar quais funções que um agente de inteligência artificial poderia, dentro de uma empresa, agregar mais valor. Eu gosto de pensar como contratar um funcionário ultra especializado. Pensa no seu time de marketing, por exemplo. No time de marketing, se você vai começar uma empresa e vai contratar um time de marketing, você às vezes vai ter uma pessoa, duas pessoas, e você tem ali o valor que você vai dividir entre essas pessoas, você vai ter um funcionário mais sênior e talvez um mais júnior para fazer tudo do seu marketing. Conteúdos, anúncios, cuidar do branding, da comunicação, pensar a estratégia, tudo isso. Agora, com agentes de inteligência artificial que podem ser treinados para integrar especificamente o seu negócio, você pode ter um agente cuidando de cada caixinha do seu marketing. Dentro de conteúdo, por exemplo, você pode ter um agente fazendo pesquisa de possíveis conteúdos, um outro fazendo roteirização de conteúdos, um outro fazendo a aprovação desses roteiros, um outro fazendo a própria peça do conteúdo, seja um vídeo, uma arte, uma imagem, um script para alguém gravar, um outro fazendo a edição, um outro fazendo a publicação, um outro fazendo a análise de performance. Então você começa a ter talvez o melhor funcionário do mundo para cada uma dessas pequenas áreas do seu negócio. Isso funciona para o marketing, isso funciona para a área de vendas. Quando você pensa num agente, por exemplo, que pode agora fazer a qualificação de leads antes de passar para um vendedor, ou às vezes ele pode passar para um outro agente que vai fazer a venda baseada na qualificação que veio antes. Depois dessa venda ser feita, ele passa para um agente que vai fazer um onboarding daquele cliente, porque tudo isso são processos que a gente ensina para um vendedor. Rodrigo, mas espera aí, onde que vai entrar o vendedor aí nesse processo se você está falando só de agente? O vendedor aqui nesse caso, talvez ele vai ter que subir um pouquinho a escadinha e passar a se posicionar como alguém que vai cuidar dos casos mais difíceis. Alguém que vai convencer os melhores clientes. E isso, por isso que eu falei que o vendedor agora ele vai ter que melhorar. O profissional ele tem que melhorar também. Porque o grosso, o fácil, o básico, o feijão com arroz, os agentes de IA vão fazer. Nós humanos a gente tem que subir um pouquinho. Isso é interessante, é um movimento que vai acontecer agora. A gente precisa melhorar porque os agentes eles vão fazer muito melhor do que a gente o global, o grosso, a maior parte das coisas.
E esse exercício de pensar quais são essas microfunções que uma inteligência artificial, um agente de IA poderia fazer melhor do que o humano, serve para o financeiro, serve para a área de recursos humanos, serve até para a área estratégica. Se o humano ele é melhor em definir a estratégia, ele pode ter talvez um agente de IA que seja assistente dele para ajudar ele a ter ideias, ajudar ele a avaliar se as estratégias que ele está definindo vão ser de fato feitas pelo time, se encaixa com o que está acontecendo, se encaixa com o que está acontecendo em outras empresas, no mercado, fazer análise de mercado, ver. São muitas coisas que nós humanos não conseguimos fazer bem feito. A gente precisa de máquina para ajudar a gente a olhar todos esses dados e dali tirar alguma coisa. A empresa do futuro, ela não é uma empresa formada só por humanos ou uma empresa formada só por inteligência artificial. É uma empresa onde humanos e agentes de inteligência artificial trabalham juntos. Foi por isso que a gente criou um mapa de agentes de IA. Ele está disponível aqui embaixo também na descrição. A gente usa ele no Dalton Lab para ajudar os nossos clientes a entenderem como que funciona um modelo de empresa em que humanos e inteligência artificial trabalham juntos e se reportam um ao outro para trazer mais eficiência para o negócio, para redução de custo, para aumento da eficiência, aumento de receita e liberar tempo para a gente fazer o que a gente gosta de fazer, para a gente fazer aquilo que a gente é bom fazendo. Porque agora agentes e humanos precisam trabalhar lado a lado. A gente precisa estar pronto para trabalhar junto com os agentes. E os agentes vão ter que fazer a gente trabalhar muito melhor naquilo que nós somos melhores. O lançamento do ChatGPT Agent, para quem já estava acostumado com esse mundo de agente, não foi lá grandes coisas, não trouxe muita novidade. Mas vai mudar tudo daqui para frente. Porque eles são líderes de mercado, eles vão puxar o bonde, eles vão fazer com que a maré suba para todo mundo. Todas as outras empresas vão ter que se movimentar, vão trazer mais agentes, melhores agentes, e as empresas, desde as maiores empresas até as médias e as pequenas, elas vão começar a perceber que se elas não tiverem agentes de inteligência artificial trabalhando lado a lado com humanos, elas estão fora do jogo. Então o importante aqui é entender que existem 3 tipos de agentes, que são os agentes gerais, os agentes especializados e os agentes que são feitos sob medida para trabalhar do seu lado ou para trabalhar para você dentro do seu negócio. E se você está pensando em colocar agentes de IA para trabalhar no seu negócio, só toma cuidado para você não cometer esses 3 erros aqui que eu falei nesse outro vídeo.